Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um comando que chama git stash, tá? Ele é bem utilizado no dia a dia, eu utilizo muito, tenho certeza que vocês como programadores vão utilizar também. E a gente vai entender hoje por que que ele é útil, né? Como que ele é utilizado no dia a dia pelos programadores e a gente vai ver isso na prática, tá pessoal? Então vamos lá para o nosso projeto, né? A gente entender aonde que o git stash se encaixa e por que ele faz sentido ali. Então vamos supor um cenário ali onde a gente está trabalhando numa nova funcionalidade, tá pessoal? E aí a gente começou a trabalhar nessa funcionalidade e surgiu um problema no nosso código ali na estrutura ali da nossa timeline principal e a gente precisa corrigir ele antes de voltar aqui para a nossa funcionalidade. E o que a gente vai fazer? Bom, basicamente eu não terminei ainda o que eu estava fazendo aqui, né? Estava parcialmente feito e eu não quero gerar um commit daquilo, né? Um novo estado daquela alteração porque não faz sentido, ela não está completa ainda. Eu parei no meio ali para resolver algo mais urgente. E aí que entra o git stash. O git stash ele vai armazenar aquelas alterações, né, dos arquivos modificados de forma temporária, tá? E aí a gente pode voltar para a nossa branch principal, criar uma branch ali para correção do bug, né? Enfim, resolver esse problema. E aí quando a gente voltar para a nossa branch de funcionalidade, a gente pode continuar da onde a gente parou, né? Realmente puxando essas alterações da área temporária ali do git stash. Então vamos ver isso na prática. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova branch, então agora eu vou utilizar o git checkout-b, tá? E aí vamos pegar aqui de um exemplo de stash, beleza? Então a gente criou a branch e mudou de branch porque a gente utilizou o comando checkout-b, beleza? Então se eu der um git branch aqui, a gente vê que a gente está na branch de stash. Bom, e aí aqui na branch de stash a gente vai alterar aqui o nosso H2 para stash, vamos alterar aqui também do projeto 2. Né? E aí o que acontece? Vamos supor que eu esteja trabalhando ainda, né? Estou construindo o meu layout. E não faz sentido eu gerar um novo commit ainda. E aí surgiu uma demanda que eu preciso trabalhar para resolver um problema urgente. E aí eu preciso voltar para a branch main, mas eu não quero que lá na minha correção, né, esteja esse código aqui de stash. Porque ele não faz sentido, né? Ele é um código que está na funcionalidade ali que eu estou desenvolvendo nessa branch, né? Se eu der um git checkout e voltar para main e ter esse daqui, não faz sentido. E aí, como que eu faço para armazenar de forma temporária, para não ter que commitar isso e depois reverter dar um reset no nosso commit, né? Então, o que a gente vai fazer é dar um git stash, tá? Então, o que o git stash vai fazer? Ele vai armazenar ali de forma temporária. Então, olha só, voltou aqui o rebase e voltou aqui o rebase, tá? E onde que está essa listagem, essas alterações temporárias, né? A gente pode ver elas no git stash list, pessoal. Então, aqui ele armazenou de forma temporária a alteração que nós fizemos aqui. E aí eu consigo voltar, né, lá para a branch, dar um git checkout aqui main, né? Aí criar uma nova branch e ao fazer a correção que eu preciso fazer, enfim. E aí, terminado isso, eu vou voltar para a minha branch de funcionalidade, vou dar um git checkout traço. Beleza, agora eu posso continuar da onde eu parei. Ah, e como que eu sei onde eu parei? Vou dar um git stash apply. Aí a gente vai aplicar aquelas alterações temporárias lá que foram armazenadas para a gente continuar. Então, quando eu der um git stash apply, olha só, ele aplicou aqui, né, o nosso stash. E aí, se eu der um git diff aqui, a gente vai ver que realmente tem as duas alterações temporárias que eu estava fazendo. Eu posso continuar meu trabalho, finalizar e criar de fato o commit. Então, ele é muito útil nesse cenário, né, onde não terminei uma funcionalidade, não faz sentido eu commitar aquilo. Eu vou dar um stash, né, para armazenar de forma temporária para ir resolver outra coisa e depois eu volto e continuo da onde eu parei utilizando o stash apply, beleza? E aí eu posso dar o git stash list, né, que a gente viu para listar essas alterações temporárias. A gente pode limpar essa lista com o git stash clear, tá? E aí a gente dá um git stash list de novo. A gente vai ver que não tem
mas nenhuma alteração temporária ali na nossa lista, tá, pessoal? Acho que um ponto importante aqui, pessoal, é que assim, a gente tem um cenário onde a gente tem arquivos modified, né? Lembram-se lá, modified é que ele tem um estado anterior. E a gente tem os arquivos que eles ficam como untracked, lembram lá? Ele não tem um estado anterior. Então, por exemplo, se a gente criar um novo arquivo aqui de exemplo, né? Sei lá, exemplo.txt. O que acontece? Né? A gente só criou esse arquivo. Se a gente der um git status aqui, olha só. Então a gente tem aqui o untracked files, né, que é o nosso exemplo.txt, ele não tem um estado anterior, e o modified, que é o nosso index, o index.html. Quando eu der um git stash, olha o que vai acontecer. Vou dar um clear aqui, um git status. Olha só, o example.txt continuou, né, no nossa estrutura ali como untracked. Mas na verdade foi um arquivo que eu criei e eu quero que ele fique também lá no stash, né? Porque ele não faz parte da nova correção que eu vou fazer na outra branch, né? Então como que eu jogo esse arquivo também lá no stash, né? Então se eu fizer o stash apply, ele até vai voltar, né, a alteração lá do index e no exemplo a gente não mexeu, mas eu posso dar o stash aqui utilizando git stash --include untracked. Aí a gente vai incluir também esses novos arquivos que foram adicionados, né? Isso pode ser uma nova imagem, né, de plano de fundo, um novo ícone que a gente acabou colocando ali, inserindo no nosso código ali, e a gente tem um stash e ele acabou, como é um arquivo novo, né, e ele está com esse status de untracked, ele acabou não indo no stash. Mas se eu der um include untracked, a gente acaba mandando inclusive o arquivo. Então vejam que se eu der um git status agora, não existe aquele arquivo. Mas se eu der um git stash apply, ele vai voltar, né, o arquivo untracked e também o index. Então entenderam a ideia, pessoal? Então resumidamente quando a gente tem um cenário onde eu preciso voltar para a branch main e criar uma nova branch para ajustar um problema e eu não quero perder o que eu estava fazendo, né, e nem também não faz sentido eu commitar aquilo porque eu ainda não finalizei, eu posso utilizar o git stash para armazenar de forma temporária e depois retornar da onde eu parei, beleza? Espero que tenha ficado claro. Esse comando aí é muito útil, utilizado no dia a dia. E beleza, bora para cima aí que temos muita coisa ainda para ver. Valeu, pessoal. Até mais.